Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Isa e sejam bem-vindos a mais uma aventura. E na aventura de hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras de janeiro de 2026, ao mesmo tempo que eu vou apresentar pra vocês o meu novo hobby, que é o famoso caderno de leitura. Então eu achei que seria uma boa ideia fazer um vídeo mais interativo e diferente do que simplesmente sentar aqui e mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês. Então eu vou mostrar o meu caderno de leitura. E aí, quando eu chegar na página do caderno em que eu coloquei quais seriam e foram as minhas leituras de janeiro, eu vou dar o espaço para introduzir e contar para vocês um pouquinho de cada livro que eu li esse mês. Eu vou começar mostrando para vocês estas duas agendas. Esse daqui, na verdade, é um caderno de leitura que eu ganhei no Natal. E essa daqui também eu ganhei de Natal, mas é uma agenda normal que eu meio que fiz em um caderno de leitura. Aqui eu coloquei as minhas leituras de 2025, com quantas estrelas eu dei, os livros que eu abandonei, os audiobooks que eu escutei. Aqui temos ideias para vídeos no YouTube, ideias para o Instagram, e aqui eu coloco os pensamentos, o que eu tô achando de cada livro quando eu estou lendo eles. Como vocês podem ver aqui, tem algumas anotações. Os livros que eu li em janeiro, os livros do Clube do Livro, os livros do Clube do Livro que eu vou ler com a Pietra e os livros que eu quero ler em fevereiro. Aí agora, este é o caderno que me deu a ideia para fazer este caderno. Eu fiquei muito feliz quando eu ganhei esse presente de Natal. Como vocês podem ver, aqui a gente começa com a wishlist, então os livros que eu quero comprar em algum momento, e eu já comprei 2 deles. Temos aqui o desafio do ano, eu quero ler 50 livros, então conforme eu vou lendo, eu vou pintando e colocando o nome deles aqui. Aqui temos todos os livros físicos que eu tenho, então conforme eu vou lendo os meus livros físicos, eu também vou colocando as datas na frente. E aqui temos uma página também para Clube do Livro, coloquei aqui o Literamigas e o livro que a gente leu em janeiro. Não coloquei ainda o que a gente vai ler em fevereiro. Pretendo usar essa página para fazer com os livros que eu vou ler com a Pietra também, como estava naquela agenda. Aqui é basicamente a mesma coisa daqui, porém é de um formato diferente. Conforme eu vou lendo os livros, eu vou anotando aqui e aqui. Coloco o nome, quantas estrelas e se tem spice eu também coloco a quantidade. Tem várias páginas para serem anotadas e aqui tem livros que eu abandonei, livros que se tornaram meus favoritos e começa as páginas de reviews, né? Então temos o nome do autor, o título, qual é o gênero, quantas páginas, se é série ou livro único, quando começou, quando terminou, quantas estrelas, se tem spice, quantos spices, se você recomenda ou não, se você leu livro físico, Kindle ou audiobook. O sumário, personagem favorito, personagem menos favorito, o seu review e o seu momento favorito do livro. E aí aqui tem um espaço para você colocar seus pensamentos também. E aí são várias páginas para você fazer review. E aí lá pro final tem livros que você pegou emprestado e também tem para livros que você emprestou para alguém. Eu não emprestei nenhum livro, então não tá anotado. Mas como vocês podem perceber, aqui eu fiz errado. Eu coloquei que eu peguei da livraria e coloquei o nome da autora. Então aqui eu já fiz livraria e o nome do livro. E foi esse tipo de erro que me fez querer comprar este caderno e começar tudo do zero. Porque por mais que eu gostei muito desse daqui, eu não senti que ficou tão bonito quanto eu quero que fique. Então eu resolvi fazer o mesmo. Agora vamos para o meu favorito do momento, começando com que ele não é apenas um caderno de leitura, ele tá tudo misturado e vocês vão perceber isso logo na primeira página. Aqui temos uma página de apresentação e uma carta que eu escrevo para mim. Todo começo do ano eu escrevo uma carta para Isabelle de dezembro, contando o que eu quero realizar durante o ano, para no final do ano ver se realmente aconteceram ou se eu mudei de ideia em muitas outras coisas. Aqui temos uma frase motivacional só para ocupar espaço. Aí aqui são as minhas metas de 2026, que tá num envelopinho aqui dentro também. E aqui são as minhas metas de janeiro. Eu não quero compartilhar quais são as minhas metas, então eu estou tampando, mas eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem qual é a ideia da página. E o que eu mais gosto é que quando essas coisas foram realmente acontecendo, eu consigo pintar a estrelinha.
Aí aqui são 2 páginas de... Então aqui com a minha cunhada a gente já teve algumas ideias, então eu coloquei aqui só pra gente dar um check quando a gente for fazer essas coisas. E aqui eu coloquei um pedacinho de papel pra gente anotar o que e quando a gente for fazer. Então aqui é até junho e aqui é até dezembro, e aqui é uma página de hábitos, coisas que eu quero mudar em mim mesma, e aí eu fiz desse jeito pra ver se ajuda alguma coisa, o que a gente pode ver que não ajudou muito. E aí agora começamos oficialmente o caderno de leitura. Eu comprei esse caderno para essa página, porque eu queria muito fazer um tracker de quantos dias no mês eu estava lendo. Então, todos os dias que eu ler 30 minutos, eu venho aqui e eu coloro, pinto, né, o dia. E aí eu também resolvi colocar quando eu termino ou eu começo um livro para eu ter esse controle um pouquinho melhor. Então, eu coloquei aqui quando eu terminei, quando eu comecei, e eu sempre mudo de cor. Fiquei 2 dias do mês sem ler, mas eu li um livro em um dia, mudei, e agora estou começando outro. E aqui temos a página para a qual estamos fazendo este vídeo. É a minha TBR mensal. Então, em janeiro, eu vim aqui e fiz basicamente uma listinha de livros que eu queria ler. Alguns deles eu não li, alguns deles eu li sem estar na lista e eu tive que adicionar depois. Mas a ideia aqui é sempre colocar o nome, o autor, a página, o formato lido e qual foi a minha avaliação. Agora vamos falar sobre os livros que eu li em janeiro. Como vocês viram na minha página, eu li 1, 2, 3, 4, 5 livros. Estou lendo o meu 6º e ouvi um audiobook. Eu não sei nem por onde começar, meus amigos. Vamos pelo primeiro do mês. Eu que nunca conheci um homem. Esse livro é uma distopia que vai falar sobre 40 mulheres presas em um porão / gaiola até o dia em que uma sirene toca, os guardas que sempre ficam vigiando elas fogem e talvez elas conseguem escapar, talvez não. Vocês só vão saber se vocês lerem esse livro, mas eu preciso avisar vocês que se você é uma pessoa que gosta de livros com finais muito bem explicados, em que tudo faz sentido, esse livro não é para você. Mas, se você está disposto a fazer sua mente pensar, se questionar sobre várias coisas, várias possibilidades, talvez esse livro seja para você. Eu dei 4 estrelas. Porque eu não me incomodei com o final não totalmente explicado, mas eu também não gosto de não ter uma história completa. Eu senti falta, eu acho que é só isso mesmo. A história não é ruim pelo final não explicado, mas ela seria muito boa realmente, se eles explicassem o que realmente estava acontecendo. Eu acho que o que mais me pegou nesse livro foi pensar em como pequenas coisas do dia a dia faz diferença a gente saber. Uma das coisas que ficou muito na minha cabeça foi o fato dessa menina, porque ela cresceu nessa gaiola, ela nunca viu um espelho. Ela não sabe como é o reflexo dela. Ela nunca teve a oportunidade de pegar um papel e uma caneta para escrever. Então, é muito doido você pensar nessas pequenas coisas da vida que a gente tem acesso e pensar em como a nossa vida seria se o que aconteceu na história tivesse acontecendo com a gente. Então, esse livro é um livro feito para você se distrair. Se você quer realmente botar sua cabeça em outro lugar, eu recomendaria muito esse livro, se você não se importa com finais não acabados. Aí, logo depois de ler Eu Que Nunca Conheci um Homem, eu fui ler o livro do Clube do Livro, que foi... Ai, gente... 1984. Eu não sei nem o que dizer sobre esse livro aqui. Muita gente fala sobre esse livro, então eu estava muito curiosa pra saber o que exatamente ia estar nele, e eu me arrependi por estar curiosa, porque eu achei ele terrível. Mas... eu entendo a crítica por trás, eu entendo porque todo mundo fica chocado, eu entendo quando as pessoas falam, nossa, bem que esse livro falou que a gente ia estar vivendo isso nesse momento da vida, hein? Sim, eu entendo. O que me pegou muito nesse livro é que a escrita é muito antiga e não me prendeu, eu fiquei com muita preguiça, eu odiei todo mundo, todos os personagens, a história toda. Teve vários momentos em que eu fiz uma anotação e eu fiquei tipo, caraca...
realmente, entendeu? Realmente faz sentido. A gente já passou por isso. E eu falei até com a Bia, né, no Clube do Livro, quando a gente teve a reunião, de que você entende. Hoje em dia a gente não fica mais chocado, porque é algo muito fácil de se entender, já que por muitas das coisas que aconteceram no livro a gente tá passando ou já passou, entendeu? Mas eu tive que dar uma estrela. Eu tive que dar uma estrela porque eu não tava conseguindo terminar. Eu só terminei esse livro porque eu coloquei o audiobook também pra escutar, porque eu não conseguia ir pra frente. Eu só coloquei o audiobook pra terminar esse livro porque eu queria muito ter a minha própria opinião sobre ele. Eu queria muito saber sobre o que é esse livro, por que as pessoas falam tanto, se é realmente bom ou não. A minha opinião, sobretudo, é que é um livro bom, mas ele é um livro antigo. Eu acho que se tivesse um autor para reescrever o livro, sabe? De uma forma que fizesse mais sentido para os jovens de hoje, com uma escrita mais dinâmica, talvez, eu acho que esse livro faria muito mais sentido e atingiria muito mais as pessoas hoje em dia do que esse livro nesse momento, sabe? E é isso. Eu gostei, mas eu não gostei. Pra quem não sabe, esse livro é uma distopia política, basicamente, que fala sobre como a tecnologia vai comer a nossa mente ao ponto da gente não conseguir mais saber o que é verdade ou o que não é verdade, e que o governo basicamente vai usar essa tecnologia pra manipular todo mundo e fazer a gente acreditar apenas do que o governo quer que a gente acredite. Tá vendo? Não é tipo uma realidade muito longe. Então é por isso que que pra mim não fez um uau. Esse livro é maravilhoso, porque não, tipo assim, se a gente pegar um livro de história, talvez seja a mesma coisa. E aí depois que eu terminei finalmente esse livro aqui, eu tive um leve bloqueio de leitura e eu fiquei 2 dias sem ler, mas eu voltei na segunda-feira com tudo. E eu li um livro que eu estava querendo ler há muito tempo. É assim que se perde a Guerra do Tempo. Eu não lembro quando exatamente ou quem foi que me falou ou onde eu vi sobre esse livro, mas eu sei que esse livro ficou na minha cabeça por muito tempo. Ficou na minha lista por quase 1 ano. E aí eu comprei ele. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque esse livro é lindo. Ele tem uma escrita linda, é uma escrita muito poética. Também é uma distopia. Nossa, eu li 3 distopias seguidas. Na verdade, esse daqui é um pouquinho mais pra ficção científica, talvez. Porque ele fala um pouco sobre viagem no tempo. Mas eu também diria que ele é ficção científica com distopia, sabe? Ele fala sobre romance, fala sobre viagem no tempo, fala sobre uma guerra em vários lugares. Boa parte dos capítulos são em formato de carta. Então, a vermelha manda carta pra azul e elas ficam se conversando. Porém, elas são de times rivais e é assim que elas começam a se conversar. E o final me surpreendeu bastante. Eu gostei muito, eu simplesmente gostei muito. Eu li esse livro em 5 horas, ele virou meu chameguinho e ele ficou na luta pra ser ou não o meu favorito do mês. Eu ainda estou repensando nisso. Também repensei bastante entre dar apenas 5 estrelas ou 5 estrelas e favoritado, mas por fim ele foi apenas 5 estrelas. Ele também é um livro bem pequenininho, é bem gostoso de se pegar pra ler quando você quer ter a sensação de uma leitura rápida, sabe? Ou uma sensação de uma leitura um pouco mais profunda, que vai fazer um aconcheguinho no seu coração. Eu tive lagriminhas nesse livro, ele realmente é muito lindo, é simplesmente muito lindo. A escrita, uma das escritas mais bonitas que eu me lembro de ter lido ultimamente. Então eu super recomendaria esse livro pra vocês. E aí logo depois disso, eu teria que ler A Cabeça do Santo. Só que eu estava com essa pilha de livros na minha frente e eu falei, eu quero pegar um livro aqui pra ler, porque eu quero tirar esses livros daqui. Então foi aonde eu peguei Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers. Eu amei muito esse livro. Ele é classificado como Cozy Mystery, que é basicamente um mistério aconchegante. E é muito engraçado porque faz muito jus ao nome, gente. Ele fala sobre uma velhinha que tem uma loja de chá. Um dia ela tá acordando para fazer a rotina matinal dela e aí ela vê um corpo de um homem morto na loja dela. Ela resolve então que ela vai investigar. Ela acaba reunindo 4 pessoas que estavam na vida desse homem que ela encontrou morto
E ela é simplesmente sensacional. O tanto que eu dei risada, o tanto que eu odiei ela, o tanto que depois eu gostei dela, foi surreal. E o que mais me surpreendeu e me fez gostar desse livro é o fato de que são 5 personagens, cada capítulo é um personagem narrando. E o que eu mais gostei foi da escrita dessa mulher, porque ela simplesmente consegue construir 5 personagens de personalidades completamente diferentes e fazer com que você não se perca. Porque eu gosto de ler livros com visões e personagens diferentes, né? E várias vezes eu já me peguei no meio de um capítulo me questionando quem é o personagem que está narrando naquele momento. Pelo fato de que muitas vezes os autores, eles meio que acabam misturando, né? Porque eles têm na mente deles o que eles querem fazer, então você não consegue ver a personalidade daquele personagem tão fortemente e você acaba se confundindo ali quando você tá lendo. Mas não nesse daqui. Esse livro simplesmente maravilhoso. Essa autora fez um trabalho sensacional em construir personagens completamente diferentes e, além de tudo, mostrar a cultura e a criação coreana. Você, no começo, odeia o filho dessa moça, mas aí depois você vai entendendo o porquê dele ter se afastado, o porquê dele não ser presente. Você vai entendendo que a cultura coreana faz com que os pais sejam muito rígidos e que esse filho dela provavelmente tem uma terapeuta muito boa que fez ele entender que às vezes você precisa se afastar de coisas que são muito tóxicas pra você. É um sentimento muito doido esse livro aqui, de você odiar uma pessoa, depois você vai conhecendo ela e a história dela e entendendo tudo, e aí você vai se apegando, e aí você esquece que você tá no meio de um mistério, se questionando quem que matou aquele cara, porque você tá muito fixado na história de todos os personagens, e quem matou o cara foi uma surpresa muito grande pra mim. Eu não vou falar que foi o maior e melhor plot. Eu só fiz 2 anotações nesse livro, e uma delas foi falando que o personagem tal parecia muito bonzinho e isso me fazia desconfiar dele. E eu tava certa. Então, não é um plot sensacional que você vai ficar, nossa, eu nunca imaginei. Mas também eu acho que ela faz um trabalho muito bom em fazer você focar em outras coisas que você meio que esquece que você tem que tentar descobrir quem que foi que matou o cara, entendeu? Então, este foi 5 estrelas e o meu livro favorito do mês. E aí agora vamos para um livro que eu terminei ontem. Eu comprei esse livro na biblioteca. Eu já comentei provavelmente aqui no canal antes que nas bibliotecas aqui, logo na entradinha, eles têm uma prateleira com livros que eles vendem entre 50 centavos ou $1. E eu encontrei esse livro, que é o mesmo livro do O Quarto de Jack, o filme. Eu assisti esse filme há muito tempo atrás, mas ele ainda tá na minha cabeça, pois não tem nada que uma mulher tenha mais medo do que ser sequestrada, não é mesmo? Então, esse filme me traumatizou e eu sempre lembro dele. Quando eu vi esse livro, eu, na mesma hora, lembrei e eu falei, eu vou comprar. E, meu Deus do céu, meu Deus. Foi uma experiência surreal ler esse livro, porque eu não estava esperando que o livro fosse narrado pelo Jack. E aí, o que acontece? Essa criança não entende nada do que tá acontecendo, porque essa criança nasceu dentro de um quarto, por isso que o nome do livro é Quarto. E você entender pela visão desse menino as coisas terríveis que estão acontecendo é surreal. É traumatizante. Teve horas quando eles estão tentando escapar, eu tava suando. Meu coração tava batendo. Eu deixava o livro assim de lado, eu falava, meu Deus, eu não consigo. Eu tava desesperada. Vocês não têm noção. Tipo assim, ela realmente conseguiu colocar todo o suspense e mistério, o famoso thriller psicológico, ela conseguiu colocar nesse livro. E o fato de que é escrito como uma criança de 5 anos, juro pra vocês, esse livro aqui é sensacional. Eu não tava esperando nada dele. E, meu Deus do céu, tipo, literalmente foi surreal. Eu amei demais, demais, demais. Eu fiquei muito feliz porque eu só paguei 50 centavos nesse livro e foi 5 estrelas. Não sei mais o que falar sobre ele. Se você já assistiu o filme, compensa sim ler o livro, porque ainda é muito diferente e a sensação que você tem lendo ele é surreal, então recomendo. Agora temos 2 coisas. A primeira coisa é que uma das minhas metas é
apenas ouvir o audiobook, porque o que eu faço normalmente? Eu tenho o livro físico e eu também coloco o audiobook. Então, tipo assim, eu tô dirigindo. Aí eu coloco o audiobook para tocar enquanto eu estou indo para um lugar pro outro. Ou estou fazendo comida, lavando roupa, arrumando a casa. Eu tô sempre ouvindo o livro, não fisicamente, apenas parada. E aí, quando eu estou na minha casa e eu posso apenas ler, então eu leio e não escuto. Ou às vezes eu faço os dois, porque ajuda a minha pronúncia em inglês, entendeu? E aí, uma das minhas metas para esse ano é apenas ouvir um audiobook, não acompanhar com o livro. Porque eu quero fazer com que a minha mente se concentre em apenas uma coisa, né? Eu sou mulher e brasileira, então a gente quer fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Então, uma das minhas metas para esse ano é simplesmente sentar e ouvir um audiobook. E eu comecei a fazer isso esse mês, então eu coloquei Literary Rivalry, eu acho que é assim que se fala. Eu comecei a ouvir esse audiobook porque a HBO fez uma série deste livro e eu fiquei muito curiosa porque tava muita gente falando bem sobre, né? Só que quando eu li sobre o que era, eu sabia que eu não ia gostar. Não é o meu estilo de livro, não é o meu estilo de leitura. Eu não sou uma pessoa muito do romance, principalmente do romance com várias cenas hots. Então eu falei assim, eu não vou pegar o livro pra ler, porque eu sei que vai ser um livro que eu vou demorar muito pra ler e eu vou odiar no final de tudo. Então o que eu vou fazer? Vou escutar. E aí eu comecei, e gente, pelo menos eu fiz uma boa decisão em não ler, porque simplesmente eu odiei o livro. Eu dei 1 estrela. Eu tive que dar 1 estrela porque não tinha condições. Não tinha condições. É muitas cenas hots. Eu, Isabelle, não me importo com cena hot. Eu realmente, tipo assim, tá lá, pra mim tá ok, entendeu? Mas eu também não vou comprar um livro só por causa da cena hot. E aí, o que acontece? Eu gosto quando tem um enredo, né? Quando a gente vai lá e fala assim, olha, o casal ali, ó, tá assim, aí de repente, opa, aconteceu. Gente, pra mim tá tranquilo, só que nesse caso, todos os capítulos eram eles fazendo coisas, e aí não tinha história, entendeu? A história realmente vai começar a acontecer lá pro capítulo 11, 12, entendeu? Antes disso, é só gritaria. Então, assim, foi um livro muito chato pra mim. Foi realmente muito chato, não deu. Todo mundo tava falando sobre esse livro, eu estava muito curiosa, e aí eu só saí, tipo, feliz por não ter perdido meu tempo lendo fisicamente, né? Porque eu ficaria muito triste. Foi muito ruim. Mas aí, malucamente, eu assisti a série. A série é muito boa. Gente, como que pode uma série ser melhor do que um livro? Tipo assim, eles conseguiram construir um enredo na série muito melhor do que no livro. A autora simplesmente não construiu uma história. A autora só fez ele se pegando no livro. E aí, lá na série, o que eles fizeram? Uma história que faz com que os dois realmente estejam apaixonados, que faça algum sentido, sabe? Surreal, surreal. Mas enfim, fica aí pra vocês, entendeu? Se vocês gostam de hot, várias cenas de tico-tico, leleco, vocês vão gostar desse livro. Diferente disso, se vocês gostam um pouquinho de história em enredo, não, vão assistir a série mesmo, compensa a série. A série é boa. E agora, para encerrar o mês de leitura, temos o último livro que eu estou lendo no momento, que é A Novel Love Story. Eu peguei esse livro da biblioteca, como vocês podem ver. Ele é mais um livro de uma das minhas escritoras de romance favorita. Falaria que minha única escritora de romance favorito. Todos os livros de romance que eu gosto, na verdade, é dessa mulher. Então eu resolvi pegar da biblioteca pra ver se eu gosto, pra eu comprar o livro, né? Porque eu falei pra vocês já que essa é a minha meta. Eu leio os livros da biblioteca. Se forem 4 ou 5 estrelas, eu compro o livro físico pra mim. Mas, na verdade, eu sei que eu vou comprar esse livro se eu gostar ou não, porque eu gostei de todos os outros livros dela, então eu resolvi que eu quero ter todos os livros dela na minha estante. Então, eu só tô lendo esse mesmo porque já tem na biblioteca e eu não quero gastar dinheiro no momento. Espero que eu consiga terminar ele em 3 dias, senão eu vou terminar ele em fevereiro. Então, se você quer ver se eu conseguir terminar esse livro agora em janeiro, ou se eu vou terminar ele só em fevereiro, vai lá no meu Instagram, tá bom? Vai lá no meu Instagram, porque eu sempre posto, assim, quando eu termino ou quando eu começo um livro novo, às vezes eu posto até um pouquinho de coisa a mais. Então, se você quer ter uma atualização semanal sobre leituras, não se esqueçam de me seguir lá, é o mesmo nome do canal, Isa Adventures. Mas agora vamos voltar para o meu caderno de leitura. Voltando ao caderno, temos aqui o resumo do mês. Então, no dia 31, eu venho aqui e vou colocar quantos livros eu li,
qual foi o total de páginas somando todos os livros, quais foram as minhas avaliações, formato lido, quais gêneros eu li e qual foi o meu livro favorito, que no caso eu já coloquei aqui. Já aqui temos a minha página favorita. Eu realmente amei muito essa página. Eu achei que ficou muito lindinha, que é uma página para o audiobook. Então eu coloquei aqui o audiolivro que eu ouvi esse mês e qual eu quero ouvir em fevereiro. Já aqui temos o desafio do alfabeto. Então, conforme eu for lendo os livros, eu vou vendo qual deles se encaixa com uma letra e vou anotando. Essas 2 páginas são para os meus livros favoritos do mês. Então, conforme for passando o mês, eu vou colocando qual foi o meu livro favorito, só para no final eu conseguir ter essa visualização mais fácil de quais foram os meus favoritos do mês. E aí mudamos um pouquinho de livro para filmes. Aqui eu tinha assistido o Projeto Adam, eu gostei muito desse filme e eu resolvi que eu queria fazer uma página dedicada a filmes. Então eu fiz essa página e eu fiz também essa página aqui com os livros que eu quero assistir em algum momento esse ano, para ter isso anotado de uma forma mais fácil para quando eu estiver em casa sem fazer nada e falar, nossa, eu quero assistir o filme, eu sei que eu posso vir aqui na agenda e procurar. Temos aqui as minhas metas de leitura do ano. Eu quero ler 50 livros esse ano. Então eu fiz 50 quadradinhos e também coloquei o formato lido. Os que foram físico é roxo, áudio é laranja, Kindle é azul, combo, que é quando eu escuto e leio ao mesmo tempo, é rosa, e da biblioteca é verde, mas eu não li nenhum livro da biblioteca por enquanto. E aí estamos acabando, essas são as 2 últimas páginas. Temos aqui o bingo de livro e como eu avalio as minhas leituras. Vou começar aqui porque é mais fácil. Então temos... Eu começo me perguntando, eu gostei do livro? Se a resposta for talvez ou não, eu me pergunto, eu releria esse livro? Se a resposta for sim, 4 estrelas. Se for não, eu me pergunto, esse livro me entreteve? Se a resposta for sim, 3 estrelas. E se a resposta for não, eu me pergunto, eu recomendaria esse livro? Se eu não recomendaria, é 1 estrela. Se eu recomendaria, são 2 estrelas. E o mesmo vai pro sim. Então eu me pergunto se eu gostei. Se a resposta for sim, eu me pergunto se eu amei o livro. E se a resposta for sim, 5 estrelas. Aí agora, para o bingo, temos um livro clássico, um livro que eu comprei em brechó, um livro da livraria, um livro que fala sobre romance de verão, um livro com vibe de outono, um livro de mistério, um autor que eu não conheço, um gênero novo, um livro que eu estou relendo, um livro recomendado por um amigo, um autor ou um personagem com o meu nome, um livro novo. Então, se um livro está sendo lançado em março e eu comprar esse livro em março e ler em março, eu coloro este quadradinho. Um livro que eu terminei em um dia, o livro mais antigo da minha prateleira, um audiobook que alguém escolheu para mim, um livro com personagens LGBTs, um livro com um autor negro, um livro com um autor de outro país, um livro 5 estrelas, um livro com uma palavra no título, um livro com mais de 500 páginas. Esse daqui é para quando eu ler 5 livros da minha estante, mas tem que ser no mesmo mês. Um livro com mais de 5 palavras no título. Um livro 1 estrela. Um livro com 2 visões, né? 2 POVs. Um livro que me fez rir. Um livro que eu não faço ideia sobre o que é. Um livro que virou filme ou série. Um livro que eu terminei na cafeteria. E quando eu encontrar um favorito. E este é o meu caderno de leitura por enquanto. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado das minhas leituras. Se algum desses livros fez com que você ficasse interessado em ler, comenta aqui. E não se esqueçam também de deixar um like, de me seguir lá no meu Instagram e de voltar, porque semana que vem eu vou fazer mais uma página neste caderninho falando sobre quais livros eu quero ler em fevereiro. É isso. Um beijo e tchau!